agradecemos por essa tremenda oportunidade que é estarmos na tua casa, Senhor. Depois de um dia de trabalho ainda, o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos aqui, de termos o conforto da tua palavra sendo pregada aos nossos corações. Venha, Pai, de encontro com as nossas necessidades, aquilo que precisamos, a cura do nosso corpo, a libertação tão desejada, a solução do problema, o ânimo para a jornada, tudo que nós temos necessidade, o Senhor tem para nos dar, tem para nos atender. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor tome controle da reunião, fale com cada um de nós, pois queremos sair daqui como aqueles que iam para Emaús, dizendo: porventura os nossos corações não ardiam enquanto Ele nos falava pelo caminho. Nós te pedimos, ó Pai, com perdão de nossos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Bom Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Estamos já na reta final de mais um encontro, chegando já em mais um encontro regional, e creio que os irmãos estão orando em favor dos ministros, obreiros, igrejas, famílias, todos que vão desfrutar desse banquete espiritual. É um tônico para a nossa fé um encontro como esse. E desta feita lá em Franca com o pastor Valdemar Gonçalves. O pastor estará lá. Eu não vou poder estar, com muito pesar, mas vou estar em oração por todos que estiverem ali. Vai ser na sexta, sábado e domingo, do dia 18 ao dia 20. Sem perder tempo, nós vamos nos pôr de pé e ler a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 6 e 7. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amado Deus, te agradecemos por cada parte da palavra que o Senhor tem deixado para nós. Isso ilumina o nosso caminho. Isso nos revela o amor e a misericórdia do Senhor, os cuidados do Senhor para com a tua igreja. Tome a leitura da palavra, Senhor, a mensagem pregada pelo profeta de Deus, e introduz em nossos corações as bênçãos celestiais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentarmos. Existe um tesouro, uma riqueza escondida em vasos de barro. Vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus. Amém. E não de nós mesmos. E esse barro é a mistura mais sem valor que poderia existir. É água e terra. Água e terra. Qualquer um poderia encontrar água e terra e logo obter barro. Quem poderia vender água e terra? Não há valor, é muito frágil, mas logo nas mãos do oleiro, então ele vai dar forma àquele vaso e logo esse vaso pode ser usado, pode ser preenchido.
ele se torna um recipiente. Um vaso é um recipiente. Ele logo vai receber algo de valor, para ter valor. Porque o vaso em si mesmo, sendo ele de barro, não tem muito valor. Mas logo se nós enchermos ele, por exemplo, de um azeite puro, logo ele fica com muito valor. Para que o poder seja de Deus, a excelência do poder seja de Deus, e não de nós mesmos. O homem provém da terra, logo barro, vindos de Adão. Na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 20 e 21, Paulo está dizendo assim, que numa grande casa não há somente vaso de ouro, vaso de prata, mas também há vaso de pau e vaso de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra, mas todos de barro, todos de pau, todos formados. Aí está a grande massa diante de Deus, a humanidade. O grande barro está aí. E logo Deus pode moldar vasos de honra e vasos de desonra. Ora, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Ser usado por Deus, ser um vaso do Senhor. Em Romanos, no capítulo 9, no verso 17 em diante, diz assim: porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-te de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa a ele ainda? Porventura, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós. Somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas ainda também dentre os gentios. Logo nós vamos entendendo que todos nós somos vasos, uns para a honra, outros para a desonra. E diga-se assim, vasos de barro, porque o homem por si só não tem valor nenhum. O profeta de Deus diz que este corpo que nós habitamos temporariamente, se fosse vender todas as químicas encontradas no corpo do homem, nós teríamos 84 centavos. Logo nós vemos que não tem valor nenhum. Esses 84 centavos entram em carros importados e pensam ser alguma coisa. Logo apenas vaso de barro. Colocam um casaco que custa $500 e pensam ser alguma coisa, mas não passam de 84 centavos. Se eles raciocinassem, tivessem a mente no lugar, sabendo que a vida é tão passageira, que este tabernáculo, que este recipiente, que este vaso, que é o nosso corpo, é tão passageiro, é tão sem valor, logo rapidamente
eles correriam e se entregariam a Deus e diriam: Senhor, encha este vaso e faça de mim um vaso para a honra do Senhor. Me faça um vaso da misericórdia de Deus, para expressar o seu poder, para expressar a excelência do seu poder. Pois bem, olhando para este vaso, para essa fragilidade, para o quão sem valor nós somos, até mesmo Paulo concluiu aqui em Romanos capítulo 7, verso 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Estamos vivendo de uma forma passageira. Amém. Na mensagem Hebreus capítulo 7, primeira parte, o profeta de Deus diz assim: Daniel disse: naquele dia eles correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Amém. Os sábios conhecerão seu Deus naquele dia e farão proezas naquele dia, mas os ímpios não conhecerão o Deus do céu. Eles o conheceram em uma forma e num ritual, como a nossa primeira lição diz, mas eles não o conheceram pelo caminho da perfeição. E Deus somente pode trabalhar através da perfeição, porque Ele é perfeito. Amém. Bendito seja o seu nome. Amém. Tem que ser um canal perfeito através do qual Deus opera, porque Ele não pode fazer nada mais a não ser trabalhar através da perfeição. Amém. Ele não pode manchar a si mesmo de maneira alguma. E então, é por isso que Jesus veio, para tirar nossos pecados, para que pudéssemos ser aperfeiçoados, Amém. para que Deus pudesse operar através de sua igreja. Amém. Deus operar através de sua igreja. Amém. Tudo que era Deus se derramou em Cristo. Tudo que era Cristo se derramou, preencheu, entrou no recipiente igreja. Amém. E não é mais o homem, e nem a sua própria glória, nem a sua própria inteligência, mas é Cristo em vós, Amém. a esperança da glória. Nós vamos encontrar que toda a Bíblia, todas as mensagens do irmão Branham, se resumem neste versículo: Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Então não há maneira de Deus operar de uma forma perfeita, senão através de sua igreja. É aí onde está o segredo. É aí onde o mundo está cego. É aí onde o mundo não pôde ver Deus dentro de corpos, Amém. dentro de pessoas tão simples. Amém. É verdade. É aí onde eles querem dizer: você perdeu sua mente. É aí onde eles querem dizer: você não sabe o que está falando, porque as coisas de Deus são loucura para a sabedoria deste mundo, mas para nós, os crentes, as coisas do mundo são carnais. Então, você é uma pessoa diferente, você está vivendo em uma esfera diferente. Você não é mais deste mundo, você passou desta vida para uma nova vida. Portanto, Deus revela, não para o mundo, não para o psicólogo, não para os ministros graduados, mas Deus revela aos humildes, àqueles que aos olhos do mundo são sem valor, frágeis. Para o seu povo que é manso, Ele revelará os segredos das grandes coisas de Deus. Você crê nisso? Amém. Vê? Agora, Abraão havia de herdar o mundo. Através da semente de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Então Deus desceu, falou com ele
na forma de um homem. Agora, Deus sempre tem estado na terra. Deus nunca deixou a terra. Você sabia disso? Que até neste dia, de tanto pecado, de tanta incredulidade, Deus ainda está na terra. Deus sempre tem estado na terra. Se Ele alguma vez deixasse a terra, eu não sei o que seria dela. Mas Deus sempre tem estado aqui de alguma forma. Louvado seja o seu nome. Ele estava com os filhos no deserto, saindo do Egito, na forma de uma luz. Ele falou com Abraão na forma de um homem. Ele falou com Moisés na forma de um homem. Ele falou com a igreja na forma de um homem. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. E Ele está falando através de sua igreja hoje. Através da igreja ungida do Deus vivo. Através de vasos de barro. Deus está falando através de sua igreja hoje. Através de vasos de barro. Eu sou a videira e vós as varas. Deus ainda está falando. E o mundo vê Jesus como você o apresenta. Porque você é uma carta escrita, lida por todos os homens. A sua vida diz o que você é. A sua vida diz o que você tem por dentro. Deus está vivendo hoje na terra através de vasos de barro. Nessa mensagem, a influência de um homem sobre o outro. No final do parágrafo 19, o irmão Branham diz assim: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Agora, esse é um vaso rendido. Deus estava em uma coluna de fogo. Logo, Ele habitou em seu Filho, Cristo Jesus. E agora, Ele habita em sua igreja. Em vasos de barro. Em vasos rendidos. A igreja é um corpo de irmãos, de indivíduos, de vasos que estão rendidos a Ele e logo cheios dele. Então, uma vez Ele foi chamado Pai, sobre todos, Criador. Logo Ele foi chamado de Filho, e esteve conosco, Emmanuel. Mas agora Ele é o Espírito Santo, que é Deus em nós, dentro de nós. É Deus projetando a si mesmo ao mundo. E a única maneira que Ele poderia entrar na igreja era primeiro morrer pela igreja, para a santificar, para limpar o vaso, para que Ele pudesse projetar a si mesmo através de sua igreja. Então Ele disse, São João 15: eu sou a videira, mas vós as varas. E você está vendo? Apenas as varas dão frutos. O Senhor nos abençoe. Na mensagem As 70 Semanas de Daniel, nesse parágrafo 56, o irmão Branham vai dizer aonde que a palavra foi guardada nos dias de Jeremias. Temos os rolos, como este rolo, pergaminho, que foi entregue em sua mão, de como Jesus, em Jeremias, capítulo 32, verso 6, e o seu primo Hanameel, se ele deixou alguma herança, e eles iriam em cativeiro, ao qual vemos entrar com ele esta manhã, cativeiro. E tudo isso, estas palavras, estas promessas, a Bíblia do seu dia, foi guardado num vaso de barro. Mostra onde o poder de Deus e a palavra
os mistérios de Deus são conhecidos. É no coração do homem. Amém. A Bíblia não foi escrita para ficar numa estante, numa prateleira. Ela foi escrita para que assim pudéssemos ouvir dela, ler dela, para ela vir morar dentro de nós, Amém. em vasos de barro. Amém. Vem? Todo o nosso plano de redenção, toda a Bíblia, todas as promessas de Deus estão sendo guardados em vasos de barro. Amém. O nome de Jesus e a revelação. Amém. Na mensagem, ide e dizei aos meus discípulos. O irmão Brana compara a igreja com vasos de barro e logo como casinhas de barro. Amém. Você é uma casinha. E Cristo não deseja apenas fazer uma visita. Há pessoas que ficam dizendo: ah, eu gostaria tanto que Deus me visitasse, gostaria que Jesus me visitasse. Mas Jesus não é um Deus de visitas. Ele é um Deus que deseja vir e fazer morada permanente naquele vaso, naquela casa, naquele recipiente. 169. Ide e dizei aos meus discípulos. Andando no meio dos discípulos, dando-se a conhecer a eles. Ali estavam eles. E aqui está ele andando agora. Ele ressuscitou dos mortos. O gozo começa a vir. Os discípulos começam a obter um pouco mais de energia em seus passos. Começaram a sentir a presença de Deus. Algo aconteceu. E ele ressuscitou dos mortos. E é assim que é com cada homem ou mulher quando é nascido do Espírito de Deus. Quando vê a verdadeira ressurreição. Ninguém sabe que Jesus ressuscitou dos mortos, a não ser que Ele mesmo tenha morrido. Ele mesmo, em Cristo Jesus, e nascido novamente, outra vez, pelo Espírito Santo. Cada homem que está crendo apenas teologicamente, que está crendo apenas materialmente, ele apenas vê isso no papel, até que o Espírito Santo testemunhe a ressurreição de Jesus Cristo. Você, das coisas mortas da vida, há uma nova e viva esperança em Cristo Jesus. Cada homem e mulher sem isto está perdido. Está perdido. Oh, meu irmão, irmã, corrija-se com Deus. Limpe esse coração. Faça uma limpeza neste vaso, para que sinos de alegria do céu toquem e haja uma ressurreição. Jesus vive e reina dentro do coração. Observe, enquanto eles começaram a ir pelo lado do caminho, eu acho que aquilo foi algo tão maravilhoso ali. A Bíblia diz que eles seguiram em frente pelo caminho. Eles falavam um com o outro, aqueles discípulos no caminho de Emaús. E quando eles chegaram no fim, bem aonde eles iam passar a noite toda, eles simplesmente não queriam que ele partisse. Amém. E há simplesmente algo a respeito dele. Se você alguma vez se familiarizar com ele, você não desejará que ele se vá. Amém. Isso é certo. E eles disseram: Senhor, entra e fica conosco. Aleluia. Eu gosto disso. Amém. Entra, Senhor, e fica conosco. E todos os homens que já entraram em contato com Jesus Cristo desejam que ele entra e fique com ele. Amém. Aleluia. Fica conosco, Senhor. Aleluia. Ó Senhor, o mundo já está morto para nós. Cristo ressuscitou. E aqui está Ele, vivendo em nós. Aleluia. Graças a Deus. Aí está o valor da vida.
Cristo em nós. Entra, Senhor, e fica conosco. Está se aproximando a noite. E Jesus, agora recorda, eles o convidaram para entrar. E cada homem, cada mulher que vem a Cristo tem que convidar Cristo para entrar na casinha em que vive. Ele só entra com o convite. Deus só entra com o convite. Deus não força a si mesmo para entrar em você. Você diz: eu não quero ter nada a ver com aquela coisa fanática. Muito bem, não se preocupe, não estará ali. Mas quando você está desejando e pronto para liquidar com as coisas do mundo e convidar ele para entrar, então ele entra e vive ali, dentro de vasos de barro. Barro sem valor para o mundo, mas Deus deseja entrar e fazer ali morada. Na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, 296. Veja, aquela viúva de Eliseu tinha apenas uma botija com um pouco de azeite, e ela não tinha mais nada. Seus 2 filhos seriam vendidos aos credores. Ela não tinha nada mais que fazer com essa pequena botija de azeite. Não era muito, estava no fim. E Elias disse a ela: o que tem você na casa? E disse: apenas um pouco de azeite em uma botija. Ele disse: vá a seus vizinhos e pegue emprestado muitos vasos, muitas botijas. Ali, olha, se preparando antes mesmo que aconteça. Irmãos, prepare-se antes que aconteça. Davi ouviu um som no arbusto de amoras. Elias viu uma nuvem do tamanho de uma mão. E ele disse: ouço o som de uma chuva abundante. Diz o irmão Branco, se Deus somente pudesse obter alguns vasos vazios. E ele disse: encha a casa com esses vasos. Enche a casa com vasos vazios. Vem o que Deus quer. Deus necessita de vasos vazios. Deus não precisa de vasos cheios de si mesmo, cheio de orgulho, cheio de religião, cheio de dogmas, de credos. Não. Deus necessita de vasos vazios. Ouçam, temos tido tantas doutrinas, tanta tolice eclesiástica, até que temos chegado ao fim da botija. Há apenas uma coisa para trás: tornar a Deus e sua palavra. Se você fizer aquilo, então, irmão, tome alguns vasos vazios. Tire tudo que for metodista deles, tudo que for pentecostal deles, tudo que for batista deles, tudo que for da sua própria ideia, seus próprios pensamentos. Limpa isso. Seja um vaso rendido, como ele disse na mensagem Influência de um Homem sobre o Outro. E então, tome esse velho vaso e comece a derramar. Simplesmente comece a derramar. Ela tinha o suficiente para cuidar de si e de seus filhos e tudo mais. Pagar as contas. Por quê? Simplesmente o pouquinho que ela tinha era consagrado a Deus. E eles haviam seguido a palavra do profeta, e ela se saiu bem. Apenas siga a palavra do profeta, irmãos. Seja um vaso rendido, vazio. Siga a mensagem, siga a palavra, e Deus no seu tempo te encherá. E Deus enviou-nos
um profeta que tomará a palavra, para que ele não tomará qualquer outra coisa, porém ele simplesmente obter vasos vazios. Se Deus simplesmente obter vasos vazios, e então tomar a palavra de Deus e derramá-la dentro das pessoas, não alguns dizerem: eu estremeci quando recebi. Não é isso. Eu falei em línguas quando eu recebi. Não. Dancei no Espírito. Esqueça isso, disse o irmão Branco. Vem. Sensações, esqueça isso. Simplesmente permaneça ali até que isto venha. É tudo. Até que os vasos sejam cheios. É tudo. Esta é a maneira que você faz. Sim, Senhor. Amém. É a simplicidade disso. E os vasos foram cheios. Como poderíamos permanecer naquilo? Foram os discípulos todos perturbados num dia. Jesus lhes disse: há 5.000 pessoas aqui. E disse: eles estão desfalecidos, estão famintos. Eu poderia permanecer naquilo 1 hora. 5.000 famintos. Há 100 bilhões famintos. E disse: mande-os embora. Disse: não há necessidade de fazer aquilo. Disse: vocês os alimentem. Que coisa! Posso imaginá-los revirando tudo que podiam achar. E vocês sabem quando procuram, reviraram tudo. Desculpem a expressão, reviraram. Porém eles procuraram tudo. Eles disseram: temos ido através de todo o campo e não conseguimos nem sequer um centavo de dinheiro. Então não podemos ter uma campanha. Vê você? Assim sendo, procuramos tudo aqui. Porém, a única coisa que pudemos achar foram 5 pãezinhos, 2 peixinhos de um moço muito pobre. Como Davi saiu lá no deserto, tudo que conseguimos é tudo que podemos conseguir. Estamos no fim da nossa sabedoria. Não podemos fazer mais nada, João. Pedro disse: é tudo que podemos fazer. É tudo que podemos fazer. Estamos no fim da nossa sabedoria. A única coisa em matéria de comida que conseguimos. Bem, posso simplesmente tomar uma pequena escritura agora. É Atos 2, 38. E isso é tudo que nós precisamos. É obedecer aquilo. Você não tem que aprender em seminários tudo acerca disto, daquilo outro. Simplesmente tome aquilo. É tudo que você precisa. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e sereis cheios do azeite de Deus. Todos os vasos vazios sereis cheios do azeite do Espírito Santo. Vem, simplesmente vazios. Preparem-se para aquele. É tudo que você precisa. Simplesmente coloque uma gota nisso e você vai observar que vai começar a encher. Uma gota de fé genuína na palavra genuína trará o genuíno Espírito Santo em um batismo. Você sabe, naquela botija não havia o suficiente para pingar em cada uma. Talvez ela apenas tomou o seu dedo assim e pingou em cada uma daquela maneira. E ela foi olhando para trás e aqueles vasos estavam cheios. Apenas encostava no fundo da botija e encostava nos vasos vazios. E eles transbordaram. Ela simplesmente pingou o que tinha. Esta fé é tão pequena, mas é genuína. Deus enviará o batismo do Espírito Santo. É tudo o que ela precisava fazer: crer na palavra do profeta. Ela não precisou tomar uma experiência seminarística.
Tome, irmão, Deus em sua palavra, pinga-lhe e veja que o vaso encherá. Ele disse: bem, que classe de gota devemos deixar cair? Talvez vamos deixar cair algo dos salmos. Você toma o que eu lhe disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e sereis cheios daquela gota original do Pentecostes, sem falar em línguas, sem correr, sem gritar. Deus se esconde e se revela em vasos de barro. O mundo não dá valor para esta noiva. O mundo não dá valor para a igreja noiva. Mas Deus dá valor. Este é o grupo de vasos para a honra. Aquela é a mesma gota que Pedro usou no dia de Pentecostes. É a mesma gota que Paulo usou. É a mesma gota que todos os discípulos usaram. E o restante daquilo apenas será acrescentado. Não precisamos de nenhuma experiência extra bíblica para recebermos o batismo do Espírito Santo. Tudo que você precisa e eu preciso para irmos no rapto está nesta Bíblia e a mensagem que a Bíblia é revelada. O restante será acrescentado. Você simplesmente tome aquela gota e siga adiante. O restante estará tudo bem. Deus cuidará do restante disso. Você crê nisso? Enfraqueça, esvazie-se, esvazie totalmente, e dali em diante vá se enchendo. Deus fará o resto do gotejamento. Você crê nisso? Você se considera fraco ao ponto de ser um vaso de barro? Miserável homem que sou? Mas logo Cristo habitando em nós, a divindade habitando em nós, qual o valor disto? Quem tem Jesus tem tudo. Logo quem não tem continua sendo vaso de barro, mas não tem nada. É a mesma massa, é homem do mesmo jeito, é mulher do mesmo jeito. Mas qual o valor? O que está ali dentro? E o que está dentro de você? Vale mais do que o mundo? Você não foi levantado por Deus para ser 84 centavos, para ser um pó pisado pelos justos. Não! Você foi predestinado para ser um vaso cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Você é Cristo na terra. Cristo está dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando o irmão Branham usa a expressão que nós somos pequenos deuses, deusinhos, pequenos deuses, todo o poder que criou todo o universo, todo o tempo, habita em você. Logo que é impossível para você. Jesus olhando para aquele lunático, aquele homem endemoniado, o seu pai ali perguntando se Jesus podia ajudar. Logo, se você crer, tudo é possível. A mensagem do sétimo anjo veio para dizer que Deus, toda a plenitude da divindade, veio para morar dentro de você. Você é o corpo do Senhor. Cada um examine-se o homem, pois cada um a si mesmo, discernindo o corpo do Senhor, que é você mesmo. Oh Deus, Deus fará o restante. Simplesmente se entregue a Ele. O primeiro passo é o batismo, é o arrependimento. Logo então a promessa está aí: e recebereis o dom do Espírito Santo.
Deixe isso cair no seu coração agora. Glória a Deus. Caia de joelhos e receba aquilo de todo o seu coração. Deixe isso cair no seu coração agora. E diga: Deus, eu creio nisto. Aleluia. Oh, mas que fracasso! Sou eu! Pastor Mauro disse: se as pessoas me vissem ali fora, diriam: como um homem desse pode pregar o Evangelho? Logo, se me vissem pregando no púlpito, diriam: como um homem desse pode viver lá fora? Porque o que pregamos aqui é Deus, a mensagem é Deus. Logo, a mensagem de você vivendo a mensagem é Deus em você. Como que homens tão fracos, tão falhos? Por que Deus não escolheu os anjos? Por que Deus não escolheu o vento para pregar a sua palavra, mas escolheu vasos de barro? Por que eu? Por que você? Porque ele, o filho do carpinteiro, nós conhecemos, nós temos visto ele crescer. Ele nasceu de um nascimento ilegítimo, mas tropeçaram no vaso de barro e não conheceram Deus que estava ali encarnado. Olha o perigo que corremos: censurar o irmão, tropeçar no vaso de barro que é o homem de fora e não entender o homem de dentro que é Cristo. Oh, este homem é louco, correu para o deserto, fugiu do ministério, mas tropeçaram os homens, grandes homens da terra, os sábios entendidos, tropeçaram olhando o vaso de barro, mas não puderam ver o que estava dentro ali, que era Deus em João Batista, que era Deus em Moisés, era Deus em Abraão, Deus em Elias, Deus em Paulo, Deus em Lutero, Deus em Wesley, Deus em você. Coré, Datã e Abirão tropeçaram olhando o ministério do vaso de barro, mas não viram o ministério de Deus operando no vaso de barro. Isto é Hebreus capítulo 5, que Deus toma dentre os homens, os pastores, os ministros, em outras palavras, dentre os vasos de barro, Deus toma um para ser um pastor, constituído das mesmas fraquezas, das mesmas paixões, mas o ofício que está nele é Deus. Aí está a mensagem de respeito. Aí está a mensagem de Cristo, é o mistério de Deus revelado. Aí está a mensagem de Cristo é revelado em sua própria palavra. Aí está a mensagem: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está dentro desse vaso de barro, que se quebrar perde o valor, do que aquele que está no mundo. Oh, Deus, eu creio nisso de todo o meu coração. Deus se encarregará do restante das gotas e te encherá com o Espírito Santo. Oh, e sereis cheios do Espírito Santo. Discípulos, quantos pães tendes? Quantos peixes tendes? Senhor, não é suficiente para a multidão. Eu não estou perguntando se é suficiente. Não é você que vai multiplicar, sou eu. É Deus que multiplica. Apenas faça o que a palavra está dizendo para fazer. Deus se encarrega do resto. Deus te chamou, Deus te predestinou, Deus te traz a conhecimento, a mensagem. Não é condição minha, capacidade minha encontrar o eleito.
e trazer ele à força a receber o Espírito Santo. Não, é Deus que faz isso. É Deus que te trouxe aqui. É Deus que fez essa mensagem cruzar o seu caminho. Vamos nos colocar de pé. O que havia de mais fraco naquela visão, naquele sonho de Nabucodonosor, eram os pés de barro, fragilidade, fracasso. Logo nisto Deus vai vir. Aí está a grandeza de Deus, de se fazer tão pequeno, tão pequeno. O irmão Brana diz na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, que Deus foi descendo, Deus foi se aproximando do homem. Deus o Pai sobre o homem, coluna de fogo. Aquele que tocava no monte morria imediatamente. Mas Deus desejou aproximar mais um pouco do homem. Logo, ele se fez Emanuel, quer dizer Deus conosco. E o homem pode tocar Deus. João disse: nós podemos tocar na palavra da vida. João disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus é Espírito, mas Ele se fez carne e habitou entre nós. Podemos tocar Deus. Olha Deus chegando mais próximo do homem. Mas então, quando o homem não recebeu e o matou na cruz do Calvário, ele rendeu o seu espírito. Mas no dia de Pentecostes, sob aquela promessa gloriosa, ele enviou o seu próprio Espírito, não para estar com o homem, mas estar no homem, na igreja. Oh Deus, o irmão Jesus pode vir, e você vai dizer: Deus, eu creio nisso de todo o meu coração. Todas as falhas é o homem de fora, todos os acertos é o homem de dentro. Todas as falhas é o vaso de barro, todos os acertos é o azeite de dentro. É o que valoriza, é o que está dentro que acerta. Vamos fechar nossos olhos, irmãos. Deus se encarregará do restante das gotas e te encherá com o Espírito Santo. Nós falhamos muito em não entregar muitas vezes a mensagem da forma que ela é, mas nós sempre pedimos para Deus completar a bênção, completar a mensagem no coração de cada um. Vamos orar por Alisson, Tiago, Jaqueline, Margarete, Geni, Maio, Ângelo, Lucas, André, Maria, Laísa, Kelna, também aqui pela família do irmão Josué, da irmã Marisa, Diogo, Juzinho, Ronaldo, todos esses. Fechemos os nossos olhos, vamos orar com o irmão Mauro também, irmão Clodoaldo. Fechemos nossos olhos. Bondoso Pai, nós queremos, ó Pai amado, numa linguagem bem popular, tintim por tintim do teu Senhor Deus. Senhor é misericordioso e bondoso mesmo, Pai conosco, ó Pai. Sim, Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos a Ti, ó Deus, pois o Senhor nos predestinou para isso, e nós cremos nesta hora. Cremos na Tua Palavra, cremos naquilo que temos ouvido, e não somos os vasos de meu Deus vazios. Éramos os vasos vazios, mas o Senhor, ó Pai amado, tem preenchido com o Espírito Santo, ó Deus. Temos um pouquinho, ó Deus amado, umas gotinhas. Temos um pouquinho, Deus amado, como aquela irmã ali, Senhor Deus, pegou aqueles vasos todos que ela
podia pegar, ó Deus, e cada uma ela colocou uma gota e aquilo foi enchendo. É verdade. Oh meu Deus, e nós cremos desta forma, Senhor, que estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, e somos, ó Pai amado, agradecidos a Ti, por sermos, ó Pai amado, escolhido pelo Senhor. Oh Deus, nós recebemos a Tua palavra, nós cremos, ó Pai amado, naquilo que o apóstolo São Pedro disse, e pratiquemos, arrependemos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, ó Deus, e receber o Espírito Santo. Oh meu Deus, te agradecemos por isso, Senhor. E agora, Senhor Deus, apresentando esses nomes todos lidos aqui, mencionado pelo irmão Severino, oh Deus, o pedido do irmão Clodoaldo, e nós cremos no Teu grande poder, ó Pai, para dar o que estas pessoas estão necessitadas, ó Deus. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada um, ó Deus, e nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos diante de Ti, ó Pai, e nós cremos no Senhor, Glória a Deus, de todo o nosso coração, Aleluia. e o Senhor curará o enfermo, libertará o oprimido e dará a solução àqueles que estão necessitados de uma solução de problema. Oh meu Deus, continua abençoando o irmão Afrânio, nosso pastor, ó Deus, nosso encontro regional. O irmão Afrânio não vai poder estar conosco, oh Deus, mas aonde ele pisar, que o anjo do Senhor os proteja e os guarde. Senhor Jesus. Leva e traz protegido, nós cremos assim, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos a Ti, meu Deus. Aleluia, amém. Maravilhoso é Jesus, dá-me vida e luz. Maravilhoso é Jesus, dá-me a vida e luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo que salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual era o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo que salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou.